Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Antes de fazermos mais um momento de oração, eu quero meditar na oração de Paulo. As cartas de Paulo, elas estão cheias de orações. Algumas orações breves, outras longas. E esta é uma das belas orações que o apóstolo Paulo escreveu enquanto escrevia sua carta ali para a igreja de Éfeso. Capítulo 3, de 14 a 21, diz assim: Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que oração linda essa do apóstolo Paulo. Vemos aqui uma oração que está direcionada em favor da igreja. Essa carta de Efésios é uma das cartas, juntamente com Romanos, uma das cartas mais profundas em termos teológicos do apóstolo Paulo. Ele começa já no início do capítulo 1, falando sobre a eleição soberana de Deus. Ele entra no capítulo 2, falando sobre a salvação pela graça. E uma das bênçãos dessa salvação gratuita de Deus por meio de Cristo é de que em Cristo não há mais judeu nem gentil, não há divisão racial, étnica. Em Cristo toda barreira da inimizade é destruída, e de ambos os povos Ele faz um. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre o ministério que ele tem desenvolvido entre os gentios, e como esses gentios foram alcançados pelas promessas de Deus, de modo que ele agora os consola, dizendo que eles não devem ficar tristes com as tribulações que ele tem passado, porque essas tribulações na verdade refletem uma glória. E é a partir disso tudo que ele faz essa oração maravilhosa em favor da igreja de Éfeso. E aqui encontramos alguns elementos muito importantes para a compreensão nossa como igreja de Cristo. E por que nós devemos orar pela igreja? Porque temos que dobrar os nossos joelhos e interceder pelo povo de Deus. A primeira coisa aqui que nós vemos é de que Paulo ora ao Pai. E é sempre muito importante destacarmos isso, porque hoje, quando nós falamos de oração, há no meio evangélico uma grande confusão. E hoje as pessoas oram ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e no final das contas ainda oram no nome da Trindade também, que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que é uma grande confusão. Quando nós oramos ao Pai. É o Pai o centro, o alvo e o objetivo das nossas orações. A compreensão de cada pessoa da Trindade, nesse momento em que oramos, é fundamental. Embora Jesus Cristo seja Deus, e embora o Espírito Santo seja Deus, quando oramos ao Pai. É ao Pai que dirigimos nossas orações. É a Ele que levantamos o nosso clamor. Fazemos essa oração
no nome de Jesus, no nome do Filho, que disse: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. E o Espírito Santo é aquele intercessor fiel. O Espírito Santo é aquele que pega as nossas orações débeis e fracas, aquelas orações mancas, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que desperta em nós o interesse pela oração. O Espírito Santo, aquele que tem uma comunhão profunda com Deus e que conhece os mistérios de Deus e toda a vontade de Deus, é Ele quem, no momento em que oramos, mostra como devemos orar e por que devemos orar. Então cada um tem uma função, e Paulo aqui diz que ele ora ao Pai. Depois dele ter falado sobre a eleição soberana, a salvação pela graça, a obra salvífica de Cristo, que pelo sangue do Cordeiro destrói toda inimizade, e agora esse evangelho da graça alcança os gentios, ele diz: é por causa de tudo isso, e por essa razão, que dobro os meus joelhos perante o Pai. No verso 15, Paulo nos destaca algo muito importante, que nos diz aqui que essa igreja, veja, há um conteúdo familiar, íntimo. Ele ora ao Pai, e ele diz no verso 15: de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Essa igreja é chamada de família. A relação da igreja com Deus não é meramente uma relação de escravo e amo. Nós somos servos de Deus, mas esse Deus, que é Senhor absoluto de todas as coisas, é o Pai dos salvos, porque esse Pai nos tornou filhos por meio de Cristo. De modo que toda família nos céus, ou seja, aqueles que em Cristo já morreram e desfrutam da glória celestial, e os da terra, que somos nós, que estamos aqui, toda família recebe o nome. Receber o nome indica que recebemos essa filiação por meio do Pai. É o Pai que dá o nome, e recebemos o nome dele. Mas há um componente interessante: recebemos também o seu caráter, porque na Bíblia, nome está profundamente ligado ao caráter. O nome de Deus revela o seu caráter, e nós, como filhos de Deus e família de Deus, recebemos o seu nome. Eis a razão porque, como crentes, devemos pensar muito bem, antes de cometer qualquer pecado, porque nós temos o nome, nós recebemos o nome, nós carregamos o nome. Meus filhos têm o meu nome, a vergonha deles será a minha vergonha, a exaltação deles será a minha exaltação. Quando nós glorificamos a Deus, o nome de Deus é glorificado. Mas quando nós envergonhamos a Deus, o nome de Deus também é envergonhado, porque recebemos o nome. No verso 16, Paulo fala que a riqueza do Pai é a nossa força. Ele diz: nós que recebemos o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente, ou no homem interior, fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Que coisa interessante é perceber que Paulo fala das riquezas da sua glória. E como eu falei domingo aqui na mensagem, às vezes as tribulações e a recessão chacoalham a nossa vida para que percebamos que a riqueza da nossa vida não está no ouro nem na prata,
nem no emprego, nem nas coisas, mas no Deus que nos salvou. Essa riqueza da glória de Deus tem que ser a nossa maior riqueza. E quando nós colocamos nossa vida aos pés de Deus, nós recebemos essa riqueza da glória de Deus, que fortalece o nosso homem interior pelo poder do Espírito. De modo que podemos dizer como Paulo: somos abatidos, mas não ficamos desanimados. Somos afligidos muitas vezes. Passamos por dificuldades, por tribulações, por lutas. Mas o Senhor é a nossa força, é a nossa riqueza, é a nossa glória. E que coisa maravilhosa é perceber que essa riqueza do Pai é nossa. Charles Spurgeon, numa devocional, ele fala exatamente isso: tudo que Cristo é, nós somos nele. Tudo que Cristo tem, nós temos com ele, porque somos filhos de Deus por meio de Cristo. E que coisa maravilhosa é quando o crente é capaz de se livrar das amarras desse mundo e desfrutar da riqueza da glória de Deus, e receber no seu homem interior todo o poder do Espírito. Paulo ora para que essa igreja receba isso. No verso 17, Paulo fala da relação firme com Cristo pela fé. E esse é um pedido de Paulo. Paulo está orando a Deus: e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor. Nossa relação com Cristo, queridos, sempre tem que ser uma relação de fé. É fácil ser crente quando as coisas vão boas, é fácil ser crente na igreja. A grande questão é quando nós somos chamados a viver o cristianismo de Cristo, amando a Ele onde não há amor, crendo nele quando não há fé, andando em seus passos quando todo mundo está andando no contrário. Paulo ora para que Cristo habite pela fé no coração dessa igreja, que Cristo não seja meramente um ícone religioso, o que é para muitos. Cristo é um ícone religioso. Cristo tem que ser mais do que um ícone religioso. Ele tem que habitar em nós pela fé. Ele tem que ser algo pessoal. Por isso ele diz que Cristo habite pela fé, de modo que vocês, arraigados e fundamentados em amor. Porque essa relação com Cristo é mais do que uma relação religiosa. É uma relação de amor. Conversando com um irmão hoje, ele compartilhou comigo algumas coisas. Ele me disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim: algumas pessoas são capazes de dar o dízimo, por exemplo. Ele ganha R$1.517, e a pessoa é tão criteriosa de colocar lá no seu dízimo R$157,11. E ele é tão criterioso de colocar aquilo, mas ele faz aquilo não por amor. Porque às vezes esse tipo de pessoa, ele vai no final do ano contar quanto deu para a igreja, quanto deu para Deus, e ele quer saber o quanto Deus deu para ele. Aí eu falei para ele: meu irmão, esse tipo de pessoa tem um relacionamento equivocado com Deus. Mas quando temos um relacionamento de amor, e esse irmão me falou isso, mas quando temos um relacionamento de amor, nosso coração está livre dessas coisas. E Paulo ora para que esse amor de Cristo esteja arraigado e fundamentado, que a relação desses crentes com Cristo seja uma relação de amor. No verso 18, Paulo continua, do verso 18 a 20, ele primeiro vai dizer o resultado. Quais são os resultados
de ter um relacionamento com o Pai, de desfrutar da riqueza do Pai, de receber o poder do Espírito, de ter essa relação de amor pela fé em Cristo. Qual o resultado disso? Primeiro, é a compreensão espiritual. Veja que é uma sequência. Verso 17: e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender. Irmãos, não podemos compreender a ação de Deus na história, na nossa vida, no mundo. Não somos capazes de compreender a ação soberana de Deus sem esse amor de Cristo. O primeiro resultado dessa relação com o Pai, dessa riqueza do Pai, do poder do Espírito, do amor de Cristo, é que essa relação de amor com Deus nos dá uma compreensão espiritual da vida. E aí a vida não é um acidente, não chove por causa de El Niño ou de ventos que sopram da Amazônia, por isso chove. Não. Chove porque Deus quer, chove porque Deus diz para os ventos: soprem. Como também faz seca e calor quando Deus diz: fechem os céus. A compreensão se torna outra. Olha que sorte, ganhei um bônus. Não foi sorte não, providência de Deus. Que sorte. A sorte do crente é o Senhor. A porção do crente é o Senhor. A herança do crente é o Senhor. Ele não tem sorte. Quando Deus te dá uma dádiva e uma bênção inesperada, saiba, Ele sabe o que está fazendo. E quando nós temos essa relação com Deus, e é isso que Paulo quer, que essa igreja, nessa relação com o Pai, possa ter compreensão espiritual. O segundo resultado é que ele diz assim, leia comigo também verso 17: e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, juntamente com todos os santos. O que é isso? Comunhão espiritual. Quando temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, quando desfrutamos dessa relação com o Pai, de intimidade, de família, de caráter, quando o poder do Espírito atua em nós, quando o nosso amor com Cristo é profundo, nós temos comunhão com todos os santos. Veja, Paulo está orando pela igreja, ele não está orando por A, B ou C. Ele diz, para que Cristo habite pela fé, juntamente com todos os santos. Por isso, igreja não é uma coisa a ser vivida na individualidade. Igreja é corpo, igreja é família, igreja é mão com mão, ombro com ombro, juntos. Igreja é estar junto. Mais do que eu é nós. Igreja é dobrar os joelhos, é clamar ao Pai pelo corpo, pelo pequeno grupo, pelos ministérios, pelos pastores, pela liderança, pela diretoria, pelo conselho, juntos. E é Deus que nos dá essa comunhão espiritual. Outro resultado disso é a plenitude do amor de Deus. No verso 18, Paulo fala assim: para que seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Paulo está falando aqui de forma assim ampla, para mostrar que esse amor de Deus é um amor invencível, é um amor absoluto, é um amor completo, é um amor total. E quando nós clamamos a Deus pela igreja e oramos a Deus, e Paulo está orando pela igreja, ele quer dizer, olha, eu oro ao Pai para que vocês possam compreender esse grande amor invencível do Pai, revelado em Cristo.
E aí, quando nós compreendemos esse amor de Deus, o fato do pastor ir embora para fazer a obra missionária não é vista com dor, embora possamos sentir a ausência e a dor deste momento, ela também é vista como um ato de amor de Deus. Estranho, né? Mas é. Nós pensamos, se Deus amasse a igreja, Ele deixaria o pastor. Aí Deus diz, não, o contrário. Porque eu amo vocês, eu vou enviar o pastor de vocês e vou trazer outro para que vocês cresçam. E a gente ama. Ama a igreja não por causa do pastor, mas por causa de Cristo. Por causa da largura, do comprimento, da profundidade e da altura desse amor. Amamos a igreja, não porque o pastor, eu gosto dele, mas porque eu gosto de Cristo. Eu amo Cristo. E eu conheço esse amor de Cristo. Esse amor invencível. Esse amor que vai além de mim. Outra bênção, outro resultado dessa comunhão com o Pai que Paulo ora, é a plenitude espiritual. Verso 19. E assim, conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude. Isso aqui parece uma redundância. Preenchidos até a plenitude. É como se pudéssemos explodir com esse amor, encher e transbordar desse amor. Quando nós temos essa relação com o Pai, com o Espírito, com Cristo, quando esse amor do Filho é a nossa riqueza maior, a firme resolução da nossa vida, a nossa vida é plena de Deus, cheia do Espírito. Qual foi a última vez que você se sentiu cheio do Espírito Santo? Tem gente que acha que isso é coisa de pentecostal. Não, isso não é coisa de pentecostal não, é coisa da Bíblia. E enchimento do Espírito Santo nós podemos pedir muitas vezes. Muitas vezes. Qual foi a última vez que você sentiu aquele transbordar de águas vivas que Jesus fala em João capítulo 7, de 37 a 39? Qual foi a última vez que você sentiu? Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho no qual contenda, mas enchei-vos do Espírito. Há uma ordem, há um chamado. Quando nós focamos o Senhor, e essa é a oração de Paulo, meu desejo é que vocês sejam cheios, plenos, abundantes. E o último resultado é o louvor. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas. Deus faz alguma coisa errada? Ele faz bem algumas coisas? Todas as coisas. Então, se o pastor supremo da igreja me chama para pastorear uma igreja pequena do outro lado do Atlântico, ele faz bem. Ele faz bem. Deus não